O marco temporal para reconhecimento de terras indígenas tramitou por 15 anos na Câmara e foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, foi enviado para o plenário em regime de urgência. Pela proposta, só podem ser demarcadas as terras já ocupadas por indígenas de forma permanente na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Também será preciso demonstrar que essas terras eram usadas para atividades produtivas e necessárias para a reprodução física e cultural dos indígenas. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou o marco temporal inconstitucional, com o entendimento que a data da promulgação da Constituição não pode ser usada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. Senadores contrários ao texto também argumentam que o projeto é inconstitucional. Este projeto de lei que nós estamos aprovando, ele altera, ou pelo menos tenta alterar, a Constituição Federal. Não precisa ser profundo conhecedor da legislação, do processo constitucional para compreender que só se altera a Constituição através de uma PEC. E nós estamos aqui a votar um projeto de lei. Esse projeto de lei vai para a mesa do presidente da República. O presidente da República, no cumprimento do seu dever legal e respeitando a Constituição Federal, terá que vetar. Há muitos dizendo, a decisão do Supremo impõe ao Parlamento aceitar o que sai de lá. Não. A Constituição diz o contrário. O artigo 102 da Constituição Federal, ao tratar das matérias encaradas pelo Supremo, decididas pelo Supremo com repercussão geral, vincula os órgãos do Poder Judiciário, o Poder Executivo, federal, estadual, municipal, a administração direta e indireta, mas não vincula o Parlamento brasileiro. E não poderia ser diferente. E não poderia ser diferente. Essa é a casa das leis, é a casa das normas, é a casa do debate, é a casa do diálogo. De fato, se apresenta urgente em razão de toda a celeuma que foi criada, fruto inclusive da decisão do Supremo Tribunal Federal, evidentemente instituição que nós respeitamos e respeitamos suas decisões, mas é um papel do Congresso Nacional também se desincumbir daquilo que é o seu dever, que é o de promover a lei se não houver consenso a partir do voto da maioria. Se o local não cumprir os requisitos do marco temporal, fica descaracterizada a ocupação, exceto se houver conflito pela posse na mesma data. A proposta também altera as chamadas áreas reservadas. Elas continuam sendo propriedade da União, geridas pelos indígenas já instalados, sob supervisão da FUNAI. O projeto também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou contratação de não indígenas. Poderá haver ainda exploração do turismo, desde que organizado pela comunidade indígena. O Estado só poderá ter contato com indígenas isolados para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. O índio quer liberdade para produzir, para prosperar. Há muitos que defendem o índio, mas defendem com aquela visão de que o índio tem que voltar ao tempo de 1500. E o índio quer se desenvolver, e o índio quer viver bem, é brasileiro, tem direitos. Mas muitos que fazem o discurso em defesa do índio, fazem o discurso em defesa do índio na sua concepção originária. E eu não discordo dessa possibilidade, mas essa tem que ser uma escolha do índio. Essa tem que ser uma escolha de quem está lá na aldeia. Essa não pode ser uma escolha de quem está aqui no ar-condicionado do Senado Federal, senador Jaime. Não pode ser uma escolha de quem está nos tribunais. Essa tem que ser uma escolha do indígena que está lá dentro da aldeia. Quando alguém diz aqui, olha, não se quer índio produzindo, isso não é verdade. Os índios, por exemplo, lá da terra Raposa do Sol, são índios que têm uma ampla produção, sobretudo na área da pecuária. Os índios querem se produzir. Agora, os dados que nós temos hoje é que os nossos povos indígenas estão aumentando, infelizmente, casos de suicídio. Quem está ganhando aqui hoje é quem financia o garimpo nas terras indígenas
e os grandes latifúndios. O que os índios querem no Brasil é poder ter o direito de utilizar o seu solo. O que eles querem é poder utilizar os seus recursos naturais para poder prosperar.